Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, vai de carona com quem está do seu lado e fala assim: empresta sua Bíblia para mim aí. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca do como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a pedra que se tornou angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Até aí. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra. A gente quer te agradecer, porque o Senhor está com a gente, porque o Senhor fala com a gente, porque o Senhor é um Deus poderoso. E nada, Senhor, escapa do teu controle e das tuas mãos. Fala com a gente nessa noite, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar no nosso coração de tal maneira que cada semente da palavra que cair possa produzir muitos frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Pedro e João, eles foram presos, ficaram uma noite na cadeia, porque tinha uma acusação contra eles. E a acusação que havia contra Pedro e João era que eles haviam curado um homem pelo nome de Jesus, e esse homem, está essa palavra em Atos 3,
esse homem tinha mais de 30 anos de idade. Era um homem que estava na beira da Porta Formosa e ele pedia esmola todos os dias ali. Alguém trazia aquele homem, colocava ele lá e ele então passava o dia ali pedindo esmolas. A gente sabe que era alguém que tinha uma necessidade muito grande, porque se alguém está pedindo esmola, é óbvio que tem uma necessidade grande. Ele não podia trabalhar, ele não tinha como se sustentar, então a maneira que ele conseguia fazer isso era através das esmolas. E aí, num belo de um dia, que era o dia, exatamente nesse dia em que Pedro e João foram presos, eles estão indo, subindo ao templo, em cerca da 3ª hora da tarde, que era às 3 horas da tarde, a hora nona, como diz a Bíblia, e esse homem estava sentado ali, e esse homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e Pedro e João disse assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz a Bíblia em Atos 3 que aquele homem entrou pulando, saltando, glorificando a Deus dentro do templo de Jerusalém, e isso foi um escândalo. E todos, uns diziam assim: ah, é o homem, ah, não é o homem, não, é o irmão gêmeo dele. E ele falava: sou eu mesmo, gente, sou eu que estava ali pedindo esmola. E agora estou aqui pulando, saltando e glorificando a Deus. Ele não precisou de fisioterapeuta, ele não precisou de uma comprovação médica, a comprovação estava nos olhos do povo. Aqueles que tinham visto aquele homem pedindo esmola durante muitos anos, agora aquele homem estava pulando e glorificando a Deus no templo. Bom, os sacerdotes ficaram bravos, por quê? Porque Deus fez um milagre através dos discípulos. Dos discípulos de Jesus, a quem eles tinham acabado de matar. E no dia seguinte, então, esses dois são levados a júri. Qual era o júri? As autoridades religiosas de Jerusalém estavam presentes, inclusive Anás e Caifás, que foram quem condenaram Jesus à cruz. E aí eles perguntaram para aqueles homens, Pedro e João, o seguinte: com que autoridade vocês fazem isso? E aqui vem uma falsidade muito grande, né? Que falsidade. É óbvio que eles sabiam que eles estavam fazendo no nome de Jesus e pregando no nome de Jesus. Eles tinham visto o aleijado correndo por lá, dizendo que Jesus era o Senhor, que Jesus o havia curado, berrando para todos os cantos. Era óbvio que eles sabiam. E eles tinham visto mais de 5.000 pessoas confessando os pecados e invocando o nome de Cristo para serem purificados. Eles tinham visto isso. E eles viram com seus próprios olhos os sacerdotes se convertendo, os sacerdotes do templo, confessando que haviam crucificado o Filho de Deus. Esses líderes religiosos sabiam que havia poder no nome de Jesus, mas eles estavam propositalmente cegos quanto a isso. E Pedro responde para eles o seguinte, olha no versículo do número 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E os líderes da sinagoga ficaram abismados. Olha o versículo 13 lá de novo. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, em algumas traduções diz iletrados, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Grife esse finalzinho do versículo. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, se você está anotando, o título desse sermão é: eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Tá? A expressão reconheceram aqui, reconheceram que eles tinham estado com Jesus, quer dizer, perceberam através de um sinal perceptível. Havia se apoderado o Espírito Santo de Pedro e João. O Espírito Santo estava dentro deles, e isso diferenciou de todos os outros que tinham aparecido naquele tribunal antes. Eles reconheceram que havia algo tão poderoso neles, que eles não tinham nada que dizer o contrário. Nós temos nada que dizer o contrário desses homens. E qual foi o sinal que eles viram? A presença de Jesus, o Espírito Santo. Eles possuíam poder, o mesmo poder que tinha estado em Jesus para curar
enfermos, ressuscitar mortos, abrir os olhos aos cegos, e tantos e tantos e tantos outros milagres que Jesus realizou, agora estava sob Pedro e João. Eles reconheceram isso. E os líderes da sinagoga devem ter parado e pensado assim: puxa, acabamos de crucificar o homem, acabamos de matar o homem, agora aparece esses camaradas aqui, pouco mais de 50 dias depois, operando milagre, pregando arrependimento, tocando as pessoas. De novo, vai começar tudo de novo. E diz a Bíblia que realmente as coisas começaram a crescer de modo espantoso. Nesse precioso momento que a gente vê aqui Pedro e João cumprindo o mandamento de Jesus, começando a testemunhar dele por Jerusalém. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Estava começando em Jerusalém. Eles estavam testificando. Como? Através da presença de Jesus nas suas próprias vidas. Igualmente, eu creio, irmãos, que nós temos que testemunhar a Jesus Cristo na nossa vida. Dessa mesma maneira. O Senhor está enviando um avivamento poderoso na terra. Talvez o último grande avivamento antes da sua volta. E esse avivamento vai tocar as nações. Começando em Jerusalém, começando no Brasil. Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Todos os povos ouvirão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso não vai vir só através da pregação. Isso vai vir também através do testemunho de homens e mulheres que estiveram com Jesus, de homens e mulheres que se fecharam com Ele, de homens e mulheres que gastaram tempo na sua presença, de homens e mulheres que buscaram conhecer ao Senhor na intimidade, de homens e mulheres que foram impactados pela sua presença e agora podem testemunhar do que têm visto e ouvido. Esse Espírito Santo vai diferenciar os servos pelo seu poder. E o mundo vai dizer assim: esse aí teve com Jesus. E não é só por causa da sua roupa, do jeito que você veste, por causa do corte do seu cabelo, de como você anda, de como você fala. Não. É porque você esteve com Jesus. É porque você esteve com Jesus. Então aqui estão 4 marcas que diferenciam aqueles que estiveram com Jesus. Primeira marca: eles têm fome por mais de Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: os que estão com Jesus têm fome dele. Amém? O que é isso? Olha só, qual que foi a primeira coisa que esses homens, Pedro e João, fizeram quando eles estiveram livres? Eles foram libertados, foram lá prestar testemunho, saíram de lá, sabe o que eles fizeram? Correram falar para os irmãos o que tinha acontecido. E pasme, gastaram tempo em oração. É só você ler o versículo 23 em diante. Você vai ver isso. Eles foram fazer o quê? Eles foram orar. Eles foram gastar mais tempo com Jesus ainda. Aqueles que gastam tempo com Jesus, eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem mais. Eles sempre querem estar mais com Jesus. Os seus corações continuamente gritam para conhecerem mais o Mestre, para ficarem mais próximos dele, para crescerem no conhecimento, para crescerem nos seus mandamentos, nos seus caminhos. Aqueles que têm fome por Jesus, essa fome nunca é saciada. Ela sempre está numa escala crescente. É como diz o salmista: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma geme como uma terra seca, sedenta, exausta, sem água. A minha alma é como uma terra seca, precisando do Senhor. E o Senhor vem como chuva, vem como água, para saciar a minha sede. Só que nunca é saciada, porque eu sempre estou buscando mais. Sempre estou buscando mais. Sabe, Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: e a graça me foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Em Romanos 12, 13, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós falamos sobre essa medida aqui, alguns dias atrás. Qual é essa medida que Paulo fala? É uma quantidade limitada. É uma quantidade limitada.
Em outras palavras, todos recebemos uma certa quantidade de conhecimento do Senhor que vem dele. Para alguns crentes, essa medida inicial é só o que eles vão querer para sempre. Eles estão satisfeitos com isso. Então aquela dose de fé que eles receberam no começo da sua caminhada é o suficiente. Eu já conheço a Cristo, tá bom demais. Só querem de Jesus o suficiente para ficar livre do inferno, para se sentir perdoado, para ter uma boa reputação, para suportar uma hora na igreja todos os domingos. Então tá bom assim, eu não preciso mais. Agora, são essas pessoas que entram no esquema do que a gente chama de manutenção. E dão a Jesus só os ingredientes básicos de manutenção. Frequência à igreja, uma oração resmungada a cada dia, talvez uma olhada rápida nas escrituras, só para não perder o costume. Em resumo, são cristãos que evitam chegar muito perto de Jesus. Por que eles evitam chegar muito perto de Jesus? Porque eles sabem que se eles lerem a sua palavra, eles sabem que se eles passarem algum tempo orando, o Espírito Santo vai fazer algumas exigências. Meu filho, você precisa mudar nisso. Meu filho, isso aqui não está legal. Meu filho, olha as suas ações. Elas não estão condizendo com o que minha palavra diz. E isso confronta. Então começa a tirar da zona de conforto. Então é melhor eu não saber do que eu saber e não praticar. Então eu vou ficar no meu status quo. Já vou para o céu mesmo, beleza. Não preciso mais do que isso, já conquistei a salvação, Jesus morreu por mim. Agora, é o estilo de vida dessas pessoas. Em suas cabeças, se forem conhecendo Jesus, tudo que eles valorizam vai correr risco. Sabe qual que é o propósito de Deus para cada crente? Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem sejamos jogados de lá para cá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. E aí você para analisar que a única maneira da gente querer mais maturidade, da gente crescer em maturidade, é buscando mais de Deus, é buscando mais do Senhor. Esse é o propósito do Senhor para a sua vida. Esse é o propósito do Senhor para a minha vida. Esse é o propósito do Senhor para essa igreja. Esse é o propósito do Senhor para a sua célula, para o seu discípulo. Esse é o propósito de Deus, que você ensine ele para que ele cresça em Jesus mais e mais e mais e mais. E eu só posso ensinar alguém se eu estiver andando por esse caminho. Se eu não estiver andando, não tem como ensinar. Não sejamos mais como crianças. Irmãos queridos, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que a gente ouve. Mesmo que as pessoas digam que estão falando em nome de Deus. Porque vai chegar no último dia e muitos vão dizer o seguinte: Senhor, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, curamos enfermos, em teu nome ressuscitamos mortos. E o Senhor vai falar: eu não vos conheço. Por quê? Porque esqueceram de uma coisa básica: não curaram a si mesmos. É como o Senhor Jesus diz: médico, cura-te a ti mesmo. Curaram tantos, fizeram tantos discípulos de Jesus, mas na verdade eles mesmos não eram discípulos de Jesus. E gente, não é só porque prega em nome de Deus, que arrecada dízimo e oferta em nome de Deus, que tem uma placa dizendo que está falando em nome de Deus, que é de Deus. É o Espírito Santo que tem que falar isso no seu coração, se é de Deus ou não é. E como é que o Espírito Santo fala no seu coração se é de Deus ou não é? Crescendo, como a gente acabou de ler. Cresça, chega de leite, gente. Chega de leite espiritual. Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Chega de leite espiritual. Imagina uma criança com 10 anos de idade só tomando leite do peito da mãe ainda. Não dá mais. Chega. Vamos crescer. Vamos desenvolver. Vamos buscar mais. Chega da oração resmungada todo dia. Tenha uma vida de oração de verdade.
Chega de ler um meio capítulo, 2 versículos da Bíblia e achar que está bom. Para com isso, não está. Você precisa crescer. Pastor, ora por mim porque está acontecendo isso, ora por mim porque está acontecendo. Não estou negando de orar por você não, meu irmão, é minha função como pastor, função do seu discípulo como pastor, orar por você. Mas só que peraí, gente, vamos crescer. Opa, acorda, Madalena, está na hora de crescer em Cristo. Vamos lá. Ou você vai ficar a vida inteira dependendo de oração dos outros para crescer? Será que você não tem autoridade suficiente para mandar o demônio embora da sua casa? Será que você não tem autoridade suficiente para mandar o demônio embora lá do seu serviço? Na verdade, queridos, quem é luz somos nós. Quando a gente chega, as trevas têm que sair, têm que fugir. Agora, por que isso não acontece? Porque a nossa luz está apagadinha. Está mais fraca do que quando a pilha de lanterna está acabando. Você chacoalha assim para ver se acende um pouquinho e não vai. Está acabando. Como é que você vai crescer? Você precisa estar com Jesus, querido. Você precisa estar com Jesus. Você precisa estar com Ele. O autor de Hebreus, ele diz em Hebreus capítulo 5, versículo 12. De fato, a essa altura, já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Você já devia ser mestre, é o que o autor de Hebreus está falando. Vocês já deviam estar ensinando outros há muito tempo. E ainda ele diz assim, vocês estão precisando de leite, não do alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança, não tem experiência no ensino da justiça. O alimento sólido é para os adultos, aos quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. Querido, cresça. Cresça, se torne apto para discernir o bem e o mal. Cresça, está na hora. Um cristão amadurecido, ele não é facilmente tirado do seu posto de oração. Po Yanshu, depois mudou o nome dele para David Yanshu, pastor da maior igreja da Coreia. Um belo de um dia, toca o telefone. A igreja dele tem quase 800 mil membros, a igreja local, tá? Em Seul, na Coreia. Toca o telefone no escritório dele, a secretária atende. E era secretária do presidente da Coreia, que inclusive é membro da igreja dele. A secretária diz assim, olha, o presidente está querendo falar com o pastor Cho. Aí a secretária falou assim, ele não pode porque ele está orando. Aí a secretária do presidente disse assim, mas é o presidente. E ela falou assim, a secretária do Cho, falou assim, mas ele está com o rei, ele não está com o presidente. Depois que ele terminar de falar com o rei, aí ele fala com o presidente. Eu não tenho autorização para incomodá-lo. Então, depois que eu terminar de falar, aí ele atende o presidente. E assim foi. Ele não atendeu o presidente da república. Não atendeu, porque ele estava falando com o rei. O rei do rei, dos reis, o Senhor dos senhores. Queridos, segundo lugar, segunda marca das pessoas que estão com Jesus. Elas têm ousadia e autoridade espiritual. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim. Quem está com Jesus tem ousadia e autoridade. Amém? Tem coisa que a gente só fala se a gente estiver debaixo de autoridade. E foi o que esses homens fizeram. Olha a ousadia que eles tiveram de falar para aqueles lá. Que tinham poder de condená-los à morte. Eles podiam inventar qualquer coisa, como foi com o caso de Jesus. Eles podiam inventar qualquer coisa, batiam um martelo e condenavam eles à morte. Mas diz a Bíblia que eles foram ousados. Eles tiveram autoridade. E assim é uma pessoa que está com Jesus. Ele tem ousadia, ele tem autoridade espiritual. Quanto mais uma pessoa se torna como Jesus, mais fica com Jesus, mais ela se torna como Jesus. O seu caráter muda, ela fica mais pura,
ela fica mais santa, ela fica mais amorosa. E diante disso, seu caminhar puro produz diante dele uma grande ousadia para Deus, para com o Senhor e para com as pessoas, óbvio. Diz o texto, em Provérbios 28:1, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Você já viu o leão fugindo? Ele não foge. Ele não foge. Pode vir a presa que for. Esses dias atrás eu não sabia que isso existia. Porque o maior animal da savana africana não é o leão, é óbvio. É o elefante. E eu estava vendo Discovery Channel, ou National Geographic, não lembro qual canal. E eles estavam filmando leões atacando um elefante. E grande. Eles estavam com fome. Aquele ali acho que vai matar a nossa fome. E foram lá atacar. Acho que eles fugiram, que o elefante ficou dando com os seus marfins, tentando bater nele, tentando pisar nos leões. Você acha que eles fugiram? Eles atacavam com mais vontade ainda. O justo é intrépido como o leão. Ele não foge diante dos desafios. Ele permanece firme. É exatamente esse tipo de intrepidez que nós vemos na vida desses dois homens, de João e de Pedro aqui. A Bíblia ela não entra em muitos detalhes quanto à cena, mas o que aconteceu? Imagina uma cena de tribunal, eles ali, e Pedro começa uma pregação como? Diz a Bíblia, no versículo 8, que ele começa a pregação cheio do Espírito Santo. O justo é seguro e confiante como leão. E ele começa a pregação cheio do Espírito Santo. Primeiro de tudo, os servos de Deus, eles são seguros quanto à sua identidade em Cristo. Eles sabem quem ele é em Cristo. Ele sabe. Ele sabe que hoje ele é filho, amanhã ele é filho, e ele vai continuar filho até o dia que Cristo voltar. Ele é filho. Ele não precisa ganhar a salvação cada dia, ele precisa desenvolvê-la. Porque o seu nome já está escrito no livro da vida. O seu nome está lá. E porque o seu nome está lá, ele sabe que ele tem que fazer tudo nessa terra aqui para glorificar o nome do Senhor. Ele sabe. Segundo, eles se mantêm seguros na justiça de Deus. Eles não têm nada a esconder. Eles podem se apresentar diante de qualquer um com a consciência limpa. Ele pode se mostrar diante de qualquer um com essa consciência limpa. Pedro tinha esse tipo de segurança ao pregar. O objetivo dele não era julgar ou diminuir os líderes religiosos. Pelo contrário, ele só queria que eles vissem seu pecado e se arrependessem. Olha só, os líderes religiosos de Jerusalém, aqueles que condenaram a Jesus, Pedro e João estão lá e querem que eles se convertam. Ah, querido, você só faz isso se você tiver uma intimidade com o Senhor. É por isso que ele faz um apelo no altar dizendo: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe, Paulo registra igual. Lá em 1 Tessalonicenses 2:2 ele diz assim: tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar o Evangelho de Deus, mesmo em meio a muita luta. Tem crente que vem uma batalha e ele fala assim: ai Jesus. Não, primeiro ele canta no domingo: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Ele fica tão... Ele chora porque ele quer ser um vaso novo, e ele clama porque ele quer ser um vaso novo. Aí, para ser vaso novo, tem que quebrar. Tem que começar do zero. E o Senhor começa a quebrar, começa a moer. Ele fala: não, Senhor. Casamento dá uma esfriada. Fala: não, mas você não disse que queria amar Jesus acima de tudo? O Senhor está testando você. Ah, Senhor, assim eu não quero. Ou então, coloca a culpa nas costas do diabo. Ah, a tribulação é o diabo. E o Senhor fala: não, meu filho, sou eu que estou dando uma lixadinha aqui, ó. Fazer de novo. Você pediu. Cuidado com o que você canta, cuidado com o que você ora. Mas Elias não foi a mesma coisa? Senhor, que não haja
chuva nessa terra aqui, 3 anos e 3 meses. 3 anos e meio sem chover. E o Senhor mandou ele para onde? Para um ribeiro. Já que você pediu para não chover, não vai chover, a terra vai ficar seca, então você vai para o ribeiro. E ele anda, ele vai até lá o ribeiro, fica lá e passa lá esse tempo todo lá do lado do ribeiro. Os corvos traziam comida para ele de manhã e traziam comida para ele de noite. Depois de muito tempo, o que aconteceu? O ribeiro secou. Ah, Deus, eu não quero que o ribeiro seque. Mas é fruto da sua oração, meu querido. Você orou para não chover, o ribeiro vai secar. As tribulações vão vir. Você não pediu para Deus te usar? Você acha que vai ser só mar de rosas? Você acha que Ele não vai mandar você para um desertinho? Não. Ele vai, querido. Ele vai. Então prepara a muleira que vai vir couro. Prepara. Prepara que o Senhor vai mandar couro em você. Agora, sabe o que é mais interessante? Aqueles que estão com Jesus, eles têm firmeza do caráter deles. Fala, Senhor, pode mandar que eu vou aguentar o arroxo. Porque não existe tentação, não existe tribulação, não existe nada que venha sobre nós, que nós não tenhamos força suficiente para derrotá-la. Nada, absolutamente nada, está na palavra do Senhor. Tome posse disso na sua vida. Queridos. Terceiro lugar, terceira marca. Aqueles que estão com Jesus têm provas de que Deus está com ele. Diga para você que está falando assim: se você está com Jesus, mostra as tuas mãos. Amém? O que você tem para apresentar ao Senhor? O que você tem para apresentar a Deus? O que você tem? Quais são seus frutos? Aqueles que estão com Jesus têm provas de que Deus está com eles. Qual era a prova de Pedro e João? Um homem curado. Todo mundo sabia que aquele homem ficava lá na porta, porque todo mundo passava lá, todo mundo via ele, porque todo dia ele estava lá. E de repente esse homem saía correndo dentro do templo, pulando, saltando, glorificando a Deus. E os caras ficam assim, ué, o que é isso? O que aconteceu? Não, foi Jesus que me curou. Ah, quem fez isso? Não, foi Pedro e João lá, ó, eles passaram, aquele lá, tal. Quais são as provas que você tem? Quais são as provas que você tem de que Deus está com você? Quais são as vidas que estão debaixo das suas mãos? E eu não estou dizendo assim debaixo das suas mãos para você humilhar, para colocar para baixo. Não é isso, não. As vidas que você vai ter que prestar conta diante de Deus. Falar, Deus, eu cuidei bem desse discípulo aqui, ó, está aqui. Eu tenho cuidado bem dele, Senhor. Tenho orado por ele, tenho jejuado por ele, tenho sido fiel na tua presença pela vida dele. Cadê? Cadê os seus homens? Cadê as mulheres que Deus colocou na sua mão? Mulheres com mulheres, homens com homens, né? Cadê? Onde estão? Ali em carne e osso estava a prova viva de que João e Pedro tinham estado com Jesus. Os dirigentes da sinagoga as observavam dizendo que, vendo aquele homem curado, eles não tinham que dizer nada em contrário. Não tinham que falar em contrário. Por quê? Porque o homem estava curado. Era uma prova irrefutável de que eles tinham estado com Jesus. E eles começaram a cochichar, os líderes dizendo assim, o que a gente vai fazer agora? Toda Jerusalém está ouvindo isso. Não tem como a gente negar esse milagre. É um milagre real. O que a gente vai fazer? E diz a Bíblia que eles tiveram que deixar os discípulos irem embora. Advertiram eles, vocês não vão pregar mais em nome de Jesus. Não vão, pode parar com isso, hein? Olha lá. E não adiantou nada. O que eles fizeram? Quando eles foram libertados, eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Os santos em Israel se alegraram com esses 2 discípulos, e então eles oraram, agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer sinais, curas, milagres, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles olharam e oraram
para que eles tivessem intrepidez para continuar anunciando a obra. Se isso acontece com um monte de crente que a gente conhece hoje em dia, sabe o que ia acontecer? Eles iam orar assim: Senhor, livra a gente disso, Senhor, porque a gente não quer mais isso, Senhor. Ah, Senhor, não dá mais, Senhor. Eles meteram o dedo na nossa cara, Senhor. Eles falaram tão mal da gente, Senhor. Senhor, livra a gente disso. Aí os crentes lá em Atos oraram o quê? Senhor, nos dá intrepidez para a gente continuar anunciando esse nome. Nos dá mais intrepidez. Enquanto o Senhor estende a tua mão para fazer milagres. Eles não pediram para Deus parar de enviar os milagres. Eles pediram para Deus continuar mandando. Continuar fazendo. Usa a nossa vida, Senhor. A gente quer fazer parte desse mover do Senhor. Pedro e João estavam com Jesus constantemente. Estavam com ele no cenáculo. Andavam com ele. Estavam com ele na cela de oração. E iriam encontrá-lo de novo quando saísse dali, quando eles estivessem orando com os irmãos. É isso que acontece com homens e com mulheres que gastam tempo com Jesus. Quando eles saem do tempo gasto com Cristo, eles ficam com eles por onde quer que eles forem. Jesus está com eles. Marcos 15:16 diz assim: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Mas porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vão seguir os que crerem. E esse verbo significa presente, passado e futuro. Aqueles que creram, os que creem e os que vão crer. Ou seja, os que estão buscando a Jesus sempre. Em último lugar, a quarta marca presente na vida das pessoas que diferenciam aqueles que estavam com Jesus. A quarta marca é que eles estão preparados para qualquer crise. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: quem está com Jesus está preparado para qualquer coisa. Amém? Ele não teme. Ele não teme. Quando estoura uma crise, você não tem tempo para se dedicar à oração e fé. Porque a crise já está instalada. A crise já está lá. Mas aqueles que estão com Jesus, eles estão sempre prontos para a crise. Na hora de crise existem dois lados da moeda. Aqueles que se desesperam e aqueles que estão prontos. Aqueles que estão preparados. Um pastor russo, ele ficou preso por 18 anos. 18 anos. O rosto desse homem visivelmente brilha em Cristo. Hoje ele supervisiona mais de 1.200 igrejas na Rússia. Hoje. Mas ele suportou sofrimentos incríveis na prisão. Coisas que eu e você fugiríamos, com certeza. Mas ele não. E ele diz o seguinte: Jesus foi real para mim. Mais real do que algum dia eu poderia imaginar. E devido ao seu caráter semelhante a Cristo, esse ministro era respeitado na prisão, tanto pelos presidiários, que você imagina, brutos, endurecidos, tanto quanto pelos guardas. Ele era respeitado dentro da prisão. Até que um dia o Espírito Santo falou ao coração daquele pastor: você vai ser libertado em 3 dias. E ele mandou, o pior de tudo não é isso. Quando o Senhor fala no nosso coração, a gente guarda para a gente, é uma coisa. Mas o Senhor mandou ele falar isso. Mandou ele testificar a respeito disso. E aquele homem era tão íntimo do Senhor que ele começou a dizer isso: eu vou ser libertado em 3 dias. Ele comunicou à igreja, ele comunicou à sua esposa, à família, ele comunicou aos prisioneiros a respeito da revelação que Deus tinha dado. Qual foi a reação dos prisioneiros? Ninguém jamais saiu daqui, pastor. Você morre aqui, pastor. Você vai morrer aqui, pastor. Pastor, faz 18 anos que o senhor está aqui, pastor. Larga a mão disso. Quando chegou o 3º dia, as primeiras horas da noite escureceu,
Um guarda olhou para dentro da cela onde o pastor estava, balançou a cabeça e disse para ele assim: belo Deus que você tem. Aí, pouco depois de 11 da noite, o alto-falante da prisão soou. Já estavam todos os detentos dormindo, mas o alto-falante soou. Uma voz chamou o nome do pastor e disse o seguinte: vem imediatamente ao escritório, você está livre. Todos os prisioneiros e guardas ficaram perplexos. Você pode imaginar o que aconteceu naquela prisão naquela noite. Ao sair, o pastor se despediu de cada um deles, desejou felicidade para cada um deles, e no final, quando atravessou o portão, ele viu a esposa dele esperando ele com flores, do outro lado do portão. Ele abraçou a esposa, voltou a olhar para a prisão. Ele tinha ficado 18 anos. 18 anos. Os prisioneiros estavam todos na janela da prisão. Alguns com os braços para fora. E eles diziam o seguinte: Deus existe. Deus existe. Deus existe. Clamavam em plenos pulmões. Deus lhes havia dado uma prova visível. E isso aconteceu através desse pastor, que tinha estado com Jesus cada dia da sua sentença durante 18 anos. Que prova maior que poderia haver do que uma única vida sendo transformada pelo poder sobrenatural de Cristo? Qual prova maior que uma pessoa que se prostituiu a vida inteira deixar a prostituição e vir para o lado de Cristo? Qual prova maior do que uma pessoa que caía embriagada deixar o álcool e vir para as mãos de Cristo? Qual prova maior do que uma pessoa que se drogava deixar as drogas e vir para Cristo? Qual prova maior? Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar. Quais são as provas de que você está com Jesus? Você tem estado com Jesus? Você tem gastado tempo com Ele? Como é que tem tido sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, fale com o Pai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Tenho certeza que Ele ministrou o seu coração. E eu queria fazer um desafio aqui. O primeiro desafio que eu quero fazer é para aqueles que nunca aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, esse é o momento, essa é a hora. Você entregar a sua vida a Jesus. O segundo desafio que eu quero fazer é para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Você já esteve andando em intimidade com Deus, você já conheceu do poder de Deus, você já conheceu da graça de Deus, mas você se afastou. Eu quero orar por você também. E o terceiro e último desafio que eu quero fazer é para aqueles que querem estar mais perto de Jesus, gastarem mais tempo na sua presença. Mas eu quero advertir a você que se você aceitar esse desafio, Deus vai te acordar nas madrugadas, Deus vai te levar a muitos lugares, Deus vai fazer com que você ore por outras pessoas, Deus vai fazer com que você ministre na vida de outras pessoas. A sua fome e sede pelo Senhor vão ser tão grandes, que você vai enfrentar problemas por causa disso. Se você se encaixa num desses três desafios, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor agora. Peço para o Espírito Santo falar com você. Ei, Jesus.
Senhor, eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora. E eu quero pedir, Deus, em Teu nome, que o Senhor esteja escrevendo esses nomes nos livros da vida, Senhor. Aqueles que estão dizendo, Senhor, eu quero Te receber como meu único e suficiente Salvador. Senhor, nessa noite, escreve esses nomes no livro da vida. Senhor, não há tinta que apague, não há borracha que apague esse nome, porque não foi escrito com tinta, Senhor, foi escrito com Teu sangue precioso. Eu Te louvo, Deus, porque essa pessoa hoje está fazendo parte da Tua família. Louvado seja o Teu nome. Hoje o Senhor recebe mais um filho. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, aqueles que estão longe dos Teus caminhos, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor coloque um anel no dedo, coloque vestes novas, coloque sandália nos pés e diz para ele, Deus, como ele é um filho amado, como ele é precioso para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abraça esse agora. E Pai, eu quero orar por aqueles, Pai, que hoje estão decidindo ser mais íntimos do Senhor, querem estar mais com o Senhor. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que esses sinais que foram realizados através de Pedro e de João, estejam sendo realizados agora, pela vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, que haja sinais, prodígios e maravilhas. Mas, Pai, que antes disso acontecer, o Senhor deu uma fome e uma sede tão grande pelo Senhor, Deus, que isso extrapole o seu entendimento. Deus, que eu sei que muitas pessoas vão acordar de madrugada, vão estar buscando ao Senhor, vão estar orando, vão estar tendo uma sede pela Tua palavra tão grande, Senhor, que vão passar noites em claro buscando ao Senhor. Pai, isso vai ser tão lindo, tão maravilhoso, que mesmo depois dessa noite em claro, Pai, o Senhor vai revigorar suas forças, o Senhor vai colocar de pé, Deus, porque o Senhor é Deus nos céus e aqui debaixo da terra. Pai, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra na vida dos meus irmãos, faz a Tua obra, Senhor, nessa igreja, em nome de Jesus, Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, porque o Senhor é Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, se prepara, porque Deus vai usar você, amém? Deus abençoe sua vida, dá um abraço no seu irmão, em nome de Jesus, dá um abraço quem está do outro lado, isso, aleluia, que o Senhor te abençoe, meu querido, seja uma boa semana em nome de Jesus.